Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp em Pauta. Nossa conversa hoje é sobre livro, mais especificamente sobre os negros na Assembleia. Um livro escrito pelo Celso Fontana, você vai conhecer ele agora. É uma figura muito interessante, trabalha aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Se você é estudante, se você trabalha com isso, olha, vale a pena ler esse livro e estudar, até porque o mês da consciência negra é muito celebrado e a Assembleia Legislativa de São Paulo tem um trabalho muito importante e você está acompanhando, a gente está fazendo uma série bem bacana sobre a consciência negra. Deixa eu te apresentar aqui o nosso convidado, Celso. Obrigado pela sua companhia aqui com a gente, viu? Seja bem-vindo. Eu é que agradeço, Jeremias, o prazer estar aqui. A Assembleia é um lugar de representação popular. Uma parte importante da população de São Paulo, de quase 37%, é constituída de população negra. Embora Salvador tenha uma população negra maior proporcionalmente, em números absolutos, São Paulo é a cidade onde tem uma população negra maior no Brasil. Cerca de 37%. 4 em cada 10. Quando a gente fala de negro, a gente está, segundo o IBGE, incluindo aí pretos e pardos. O conceito do IBGE. Negros é pretos e pardos. Se for só pretos, daria um número bem menor. E aí, interessante, gente, porque o Celso, a long time ago, há um bom tempo, ele falou, não, eu preciso fazer essa representatividade. Deixa eu mostrar para essa câmera aqui, olha, esse livro bacana que está aqui, deixa eu tirar aqui para tirar o reflexo, olha só, acho que dá para ver. Tem essa figura ao fundo, de quem que é? É o primeiro deputado eleito depois de 47, é o Esmeraldo Tarquínio. O Esmeraldo Tarquínio fez 2 ótimos mandatos aqui e depois ele morreu um pouquinho antes de se reeleger em 82. Foi uma pena. A população de Santos, mesmo assim, votou nele, mesmo sabendo que ele estava morto. Agora, é interessante, porque a abolição foi em 1888, né? Isso. E 4 anos depois, nós tivemos um negro aqui na Assembleia. O primeiro deputado da Assembleia Paulista, já depois da proclamação da República, foi o doutor Alfredo Casimiro da Rocha, que era um médico nascido em Salvador, que cursou medicina lá, e depois veio praticar medicina aqui no estado de São Paulo, e foi eleito primeiro vereador, presidente da Câmara, aí foi eleito deputado estadual, prefeito, e depois novamente prefeito, e foi eleito senador no antigo Senadinho Paulista. O Senadinho Paulista tinha 20 senadores, e o Alfredo Casimiro da Rocha chegou a ser eleito senador nesse Senadinho Paulista. Interessante, a gente conversava, inclusive, antes do programa, né? A gente lembrava lá do Senado de Roma, né? Eu estava falando com o Celso, né? Porque Roma tinha escravos, né? E o Senado ali era... Para você ser um senador, você tinha que ser filho de senador, né? Era hereditário, como se fosse, né? Para a gente resgatar isso, para entender que, poxa, no Brasil, tanto tempo depois, né? Porque Roma terminou lá em 476 antes de Cristo, depois de Cristo. E você vê, no Brasil, essa representatividade negra, depois da abolição, ela foi acontecendo muito aos poucos, né? Porque... não era muito comum, houve um acontecimento importante para que isso ocorresse. Porque é o seguinte, aos negros, em algumas províncias do antigo Império, era proibido estudar em escola. Havia leis, como no Rio Grande do Sul, que proibiam a matrícula de crianças negras na escola. Ora, quando foi proclamada a República, na Constituição de 91, houve a discussão se os analfabetos iriam votar ou não. E foi proibido o voto dos analfabetos. Interessante você falar isso, viu, Ao Celso? proibirem o voto dos analfabetos, você deixou 90 e poucos % da população negra, de mais de 18 anos, fora da política. Da política, pelo menos institucional, e não podia votar. Então, só mais recentemente, acho que na década de 80, é que o analfabeto pôde votar. Melhor é que fossem
todos alfabetizados, né? Interessante resgatar historicamente isso, porque hoje, quando a gente fala em cota e tem essa discussão toda, você precisa resgatar isso lá, porque às vezes a pessoa, se a discussão é superficial, você não entende. Poxa, era proibido uma criança negra se matricular, era proibido votar, né? Isso aconteceu também com as mulheres, a questão do voto, e principalmente. Para a gente entender que sempre foi a questão política elitizada, né? A gente citou Roma lá no Senado, né? Então isso foi... os negros, para eles poderem entrar lá em 1892, que foi o primeiro, foi uma luta muito grande, talvez. Muito grande, muito grande. A primeira mulher negra foi em Santa Catarina, uma deputada, e essa deputada é interessante, ela depois foi reeleita, e agora, transante ontem, tomou posse a segunda mulher negra deputada lá em Santa Catarina. É novidade também. Agora, na Assembleia, qual foi a primeira mulher negra e quando? A primeira mulher negra é Teodosina Ribeiro, 1970, né? Teodosina Ribeiro já tinha disputado a eleição para vereadora, ela era diretora de grupo escolar, filha de um coronel da Polícia Militar, da antiga Força Pública, e ela teve uma votação expressiva e conseguiu se eleger, e eu acompanhei de perto, era o começo do meu trabalho aqui na Assembleia, mas eu ia O Celso tem 36 anos aqui, viu, gente? Por isso que ele acompanhou de perto mesmo. E, na verdade, eu já tinha vindo, eu era advogado da IMURB e vim comissionado trabalhar aqui, e aí eu acompanhava a Teodosina Ribeiro. A TV Assembleia, eu falei para você, tem uma entrevista de 2 horas que nós fizemos com a Teodosina. Espero que vocês a encontrem. A Teodosina fazia dobradinha com a Adalberto Camargo, que era um deputado federal com uma votação enorme. Ele é uma figura... Eu acho que tem a Teodosina aqui, talvez, né? E o Adalberto Camargo também. Você vai falando, eu vou mostrando um pouquinho aqui, porque tem umas fotos. Deixa eu ver se eu consigo, porque aqui é meio... A Teodosina Ribeiro meio complicado. Tanto a Teodosina quanto o Adalberto Camargo são figuras, vamos dizer assim, muito importantes na luta antirracismo no estado de São Paulo. O Adalberto Camargo era um antigo guardador de automóvel que conseguiu comprar 2 revendas de automóvel. Em 1963, 64, ele foi o maior vendedor de Volkswagen do Brasil. Que legal. Deixa eu só te cortar aqui para mostrar. Essas fotos aqui, ó. Aqui é a Teodosina, não? É a Teodosina. Aqui, eu não sei se dá para fechar, mas olha só, uma foto antiga. Aqui no plenário, no hall monumental. Acho que tem mais foto da Teodosina aqui também, quer ver? Ela no Aristocrata Clube. Isso aqui é com várias mulheres negras também, né? Exatamente. Lá no Aristocrata Clube, um baile de debutantes, que era um clube forte da comunidade negra aqui de São Paulo. O Aristocrata Clube, aqui na capital paulista, também tem uma história, né? Essa história é forte, né? Como é que foi essa história? 2 que depois se tornaram diretores do Aristocrata Clube foram visitar o Clube Pinheiros, que chamava o antigo Clube Alemão. E aí, depois da visita, eles tinham levado calção e falaram, agora nós queremos dar um mergulho na piscina. Aí o diretor falou, não, tem um produto químico na água da piscina que não pode ir para a pele negra. Eram parlamentares? Não. Eles eram... Um deles depois virou assessor do Nelson Salomé, que foi deputado aqui na Assembleia. Eles foram visitar o clube... Foram visitar o clube e proibiram-nos de nadar na piscina do clube. Aí eles falaram, vamos montar um clube. E aí conseguiram um terreno lá na ilha do Bororé, aqui na Zona Sul, e construíram um belo clube lá. Que bacana. Tem fotos. E foi um clube de representatividade negra que a Teodosina fez essa foto lá, então. Sim. Eles faziam bailes aqui perto da Avenida Paulista com a Brigadeiro. Ainda tem os remanescentes do Aristocrata Clube. Ô Celso, como é que foi, você que acompanhou, fez o livro dos negros na Assembleia, homens e mulheres, a pauta que eles sempre buscaram, assim, é sempre em relação ao movimento ou era mais abrangente? Não. Olha, quase todos os parlamentares negros, tanto aqui no Estado de São Paulo como no Congresso Nacional, sempre participaram das comissões de educação. É interessante você observar que os parlamentares negros sempre priorizaram
a educação como mecanismo de ascensão social e de integração social. Alguns dos que vieram, esse primeiro que você falou, era médico, né? Então muitos deles se formaram, nem todos, né? Não sei a Teodosina, a formação dela. O Esmeraldo Tarquínio era radialista, mas ele era advogado, era o ótimo advogado da estiva do Porto de Santos. E ele inclusive, foi eleito prefeito de Santos, mas a ditadura não o deixou tomar posse. Porque quando a gente está fazendo a série sobre consciência negra e a gente volta sempre a entender que muito se fala da questão institucionalizada, né, a estrutural, enfim, né? Então, você pode falar sobre cotas, você pode falar sobre educação e orientação nas empresas, nas escolas, mas estruturalmente é a educação que vai fazer com que o negro e as pessoas, como se alguns parlamentares sempre lembram aqui na Assembleia, o preto, pobre e periférico. Né? É a educação que vai fazer ele chegar, não, muitas vezes pode não ser escolarizado, mas por meio da educação que a ascensão política e de toda a comunidade negra pode ascender. E esses deputados tinham muito isso em mente, né? Porque todos eles batiam sempre na tecla da educação. Sempre. É interessante. Porque é o seguinte, você além de insistir para que todos estudem, etc., você tem que ter mecanismos que a gente chama de promoção da igualdade racial. Uhum. Como é que você promove a igualdade racial? Você, pelos mecanismos, como, por exemplo, o de cotas, você acelera o desnivelamento que existe. Então, logo em 2003, nós fizemos um levantamento, o governo federal fez esse levantamento, e a média de escolaridade da população branca era de 8,1 anos de escola. E da população negra era 6,1. 2 anos de escolaridade a menos na média. Como é que você nivela para aumentar a escolaridade e igualar? Pelos mecanismos de cota. Os mecanismos de cotas são necessários, entre as outras políticas de ação afirmativa, para igualar os anos de escolaridade entre a população negra e a população branca. Agora, é interessante porque você estudou um pouco dessa história toda, né? Se a gente comparar a questão americana, me parece que lá, por exemplo, a divisão de terras, né? Me parece que lá não foi tão igual aqui, porque aqui houve muito receio de, poxa, mas a abolição, esse pessoal vai querer terras, né? Então, teve todo um contingenciamento. Nos Estados Unidos, parece que a divisão de terras foi melhor, foi mais bem feita. Mas também não nos iludamos, né? Quer dizer, o que houve é o seguinte, como houve uma guerra da secessão nos Estados Unidos para a abolição da escravidão, já que uma parte dos estados e dos fazendeiros dos estados do Sul não queria a abolição, o que aconteceu? Nos primeiros 7 anos depois da abolição, houve uma política de distribuição de terra. Na verdade, distribuir um lote de terra, uma mula e um arado. Era isso que era a política. Mas logo 7 anos depois houve uma movimentação e pararam isso. Mas no Brasil não houve nem isso. Uhum. Então, e houve a atratividade de europeus, né? Italianos, portugueses, todos para... Houve um incentivo ao branqueamento da população brasileira, porque você pegar no meio do Império, a população negra era muito mais, era 70% da população brasileira, né? E como é que você vê isso? Porque assim, a gente está falando aqui do Parlamento Paulista, né, no nível estadual, a competência, você tem a competência federal, estadual e municipal, a do Estado de São Paulo, aqui da Assembleia, fica no meio, né? Ela tem uma competência reduzida, alguns chamam de residual, né? Porque as grandes competências para legislar dos códigos penal, tributário, tudo é federal. E outras coisas do dia a dia é municipal, e aqui a gente legisla um pouco tributário, direito do consumidor e por aí vai. Como é que você vê essa questão do parlamentar
brigar por um planejamento, porque a gente está falando de uma questão histórica, quando os negros houve a abolição, mas não tinham terras para cultivar, não podiam votar, eram proibidos de estudar, então se foi criando ao longo do tempo um contingente aí dessa desigualdade, né? E aí, ao longo do tempo, a gente veio ter a política de cotas e outras políticas afirmativas, né? Mas isso depende muito de um planejamento, né, Celso? Tem que olhar assim a médio e longo prazo, porque essa desigualdade, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, a riqueza é muito concentrada, né, na mão de poucos. Então, isso acaba refletindo no nosso dia a dia, na violência, né? Então, é um planejamento de médio, de Brasil mesmo, né, que tem que ser feito para esse resgate. O tempo urge, né, que a gente fala. Quer dizer, na verdade, se não houver políticas de promoção da igualdade, a igualdade entre brancos e negros na escola só seria, a partir da contagem de 2003, demoraria 167 anos. Nossa! Seria muito tempo para naturalmente, entre aspas, haver igualdade. Então você tem que ter mecanismos municipais, estaduais e federal para você promover a igualdade, né? E a Assembleia Legislativa, depois da visita ao Nelson Mandela, que foi um dos eventos mais impressionantes e mais importantes que já houve aqui. Esse você acompanhou? Não. Olha, circunstancialmente eu estava na prefeitura, então eu acompanhei. O Nelson Mandela veio aqui na Assembleia, recebeu o título de cidadão paulistano, veio o presidente da Câmara Municipal e o recém-falecido vereador Vital Nolasco, que concedeu o título de cidadão paulistano. Nossa, eles entregaram aqui. Mas eu até preparei um livro com as fotos do evento aqui. Mas eu me encontrei com o Nelson Mandela no gabinete da prefeita, que era aqui em frente, aqui no Ibirapuera. Mas foi um dia emocionante. Ele recebeu um título. Ele recebeu o título de cidadão paulistano, recebeu a homenagem dos deputados negros, presidiu a Assembleia. Até era a sessão ordinária, não podia ser passada a presidência para um estrangeiro, para o Nelson Mandela. Mas o presidente da Assembleia ficou tão emocionado que ele simbolicamente passou a presidência para o Nelson Mandela. O Nelson Mandela até, ele diz no discurso dele, olha, nunca me foi dada a honra de presidir um parlamento em outro país, né? O Nelson Mandela, um pouquinho antes de ser eleito presidente da África do Sul, Nelson Mandela presidiu a Assembleia Paulista. É legal você falar isso, porque eu queria falar um pouquinho, ainda nesse primeiro bloco, dos nossos heróis, né? A gente tem, historicamente, os Estados Unidos são muito bons nisso, né? De valorizar os seus heróis, né? E um outro programa que eu fiz recentemente tem essa questão da nossa história ser muito europeia, enfim, né? Como é que você analisa, você que escreveu sobre os negros na Assembleia, essa questão dos heróis negros? Eles são escondidos, eles não... Nós temos, por exemplo, a gente vai falar no segundo bloco, segundo bloco, a questão do ensino da história afro-brasileira nas escolas, uma lei que já completou mais de 20 anos, mas tem que haver um ciclo, porque se você ensina, novos escritores vão tratando desses heróis, dessa história, né? Mas fala um pouquinho dos negros terem os seus heróis. Bom, primeiro que há muitas heroínas, e às vezes heroínas anônimas, né? Que ninguém sabe o nome, mas são pessoas que resistiram, né? Das heroínas, tanto em Palmares, para falar de Palmares, tinha uma liderança feminina e feminista muito forte em Palmares. Mas em diversos quilombos e no dia a dia da população brasileira, sempre apareceram mulheres maravilhosas, guerreiras, que não se deixavam submeter à desigualdade, à humilhação, e que, dentro das suas possibilidades, lutaram pela educação de mas jovens. o registro disso, o Laurentino Gomes, por exemplo, que escreveu um livro sobre a escravidão, ele falava que no livro dele tem só uma foto de ele, só um negro no Brasil conseguiu ter uma biografia registrada. Então, assim, registrar esses heróis, essas lideranças, né, era mais difícil, né? Porque isso era proposital ou uma coisa meio que não tinha... Havia uma certa vergonha dos brancos racistas
em que associassem o Brasil com a negritude, entendeu? Entendi. E agora há realmente valorosos, olha, tem muita gente guerreira. Olha, se você pegar aqui no estado de São Paulo, para falar um pouco, Luiz Gama hoje em dia é o advogado mais admirado e jornalista também. Ele tem sido disputado pelo Sindicato dos Jornalistas e pelo Sindicato dos Advogados para ser homenageado, pela Ordem dos Advogados, inclusive. O Luiz Gama foi um advogado fantástico. Ele, hoje em dia, é considerado o exemplo maior de especialista em direito que lutou e sozinho teria libertado entre 500 e 1.000 escravizados. O Brasil, para ter, por exemplo, um presidente negro como foi Barack Obama, você acha que... Olha, eu acho que em breve teremos essa chance. Eu sou um admirador, há muitos anos, do senador gaúcho, que já está, acho que no 3º mandato, né? Agora ele não quer, ele gosta de ficar no parlamento, né? É interessante. Ele nunca quis disputar nem prefeitura, mas o senador gaúcho, agora é difícil um gaúcho se eleger presidente da República. Também tem todos esses aspectos. Tem esses aspectos. São Paulo, Minas que o Brasil Rio já tem. Dominam muito. Muito bacana. Celso, eu vou para um rápido intervalo, depois eu quero voltar para falar sobre o seu livro, muito bacana, e falar um pouco também da motivação, como é que foi o trabalho de pesquisa, né? Vamos aprender um pouco também, porque dá trabalho, né? E a gente vai aprender um pouco hoje com esse escritor que está deixando esse legado maravilhoso aí, inclusive para ser ensinado nas escolas, né? Porque tem essa... Estamos de volta no Alesp em Pauta, hoje conversando sobre esse livro bacana aqui, gente. Os Negros na Assembleia. Deixa eu mostrar aqui. Olha que bacana esse aqui, ó. Os Negros na Assembleia é de Celso Fontana, ele é analista legislativo, está aqui conversando comigo e batendo esse papo gostoso, muita foto bacana. Esse livro, quem quiser acessar ele, pode colocar no Google lá, acha também. Coloca, né? Os Negros na Assembleia no Google. E você pode baixar gratuitamente em PDF o livro. Eu não tenho interesse comercial no livro, eu tenho interesse político. Esse livro eu fiz numa linguagem bastante simples, para ser, inclusive, distribuído, eventualmente, nas escolas públicas, que eu pensei em especial, para garotos e garotas, rapazes de 16, 15 anos. É uma linguagem bastante simples. Ele, inclusive, faz uma breve biografia dos deputados e da deputada negra em versos. É muito simples. Ô Celso, legal um livro assim que esteja na escola. Como é que você vê? Nós temos essa lei que a gente citou no primeiro bloco de se ensinar a história e a cultura afro-brasileira, né? A gente estudou muito essa questão europeia, tá? A vinda dos portugueses para cá, né? Eu acho que quando a gente estuda a história do negro, acho que nem é você trazer um capítulo separado, o que é o negro e o que não é. É a história do próprio Brasil, né? A construção do Brasil, né? Como é que você vê essa coisa? Dá para ter muito livro na escola sobre esses temas assim? Tem. Aqui na Prefeitura de São Paulo, na gestão da ex-prefeita Marta Suplicy, havia um grupo de professores que escolheram 40 livros que foram distribuídos pelas bibliotecas municipais. Que legal. Você sabe... diga. Não, vamos dizer, há iniciativas também de estados e outros municípios nesse sentido de divulgação da cultura afro-brasileira. A Lei 10.639, a que você refere, é de 2003. E ela pensa da história e geografia africana e afro-brasileira. Mas existe também uma lei que complementou, que exige também história das comunidades indígenas. Então, é interessante. E o movimento negro, eu acompanho há muitos anos, sempre
juntou a sua luta com a luta de defesa das comunidades indígenas. É interessante ter leis sobre isso, porque, por exemplo, eu estive no Catavento aqui em São Paulo recentemente e tem a exposição, quando a gente está gravando isso, sobre Santos Dumont, tem muita coisa bonita para ver lá. E tem um determinado momento, Celso, que você entra, tem um espaço ali sobre a história dos negros e tem os navios, né, navios negreiros, claro. Tem um vídeo e o monitor explica, é sensacional. Aí eu perguntei para o monitor, eu falei, mas isso é um contexto diferente. Eu falei, é por causa da lei que trata de ensinar história e cultura afro-brasileira. Então é muito bacana que a lei possa... Agora tem que cobrar, né? Os pais têm que cobrar. Mas olha, e vou também dizer o seguinte, não é tão simples. Certo. Porque eu já participei dentro da Universidade de São Paulo de aulas para professores, porque é preciso você preparar o professor para poder ensinar a história afro-brasileira. Uhum. Se o professor não souber, e existem muitos obstáculos. Uhum. Eu me lembro que quando um dos professores, Kabengele Munanga, que foi um que me incentivou a entrar no movimento negro, quando ele falou que uma das características da cultura africana era a poligamia, para as professoras impacta, né? Parecia, nossa, mas que cultura! Mesmo para as professoras negras. Porque a gente é formado na cultura monogâmica. Uhum. Mas quando você pensa na cultura africana, uma das características era permitido, em geral, casava 4 vezes. E era aceito isso, era uma maneira de aumentar a família. Uhum. Né? Porque sempre a nova esposa e a família da nova esposa vai responder a um homem da família que vai aumentando. Né? Entendi. E tem muita riqueza também afro-brasileira na cultura, na música, na poesia e tudo. E eu posso dizer, olha, eu tive muita influência, eu passava minhas férias e feriados em Minas Gerais. A cultura africana no interior de Minas foi muito marcante para mim. Aprender congado, que é um tipo de dança e canto, né? Congado, Moçambique, que eles falavam, Moçambique, e folia de reis também. É uma cultura muito forte. Ali no estado do Rio também tem uma influência da cultura negra, né? Muito forte. E aí a capoeira, os cantos, né? E na religiosidade, né? Você vê quantas igrejas São Benedito espalhadas pelo Brasil, que normalmente eram igrejas construídas por lideranças negras, abolicionistas. Como é que é essa história dos nomes lá, por exemplo, Iemanjá, que tem uma similitude, sei lá, com Apareci? Porque os negros não poderiam cultuar os mesmos santos? Porque Aliás, eles escolhiam esses nomes. Como Na verdade é o seguinte, você tem o candomblé, que aí é uma cultura religiosa mais próxima à africana. Uhum. Mas tinha uma adaptação do candomblé e mistura com o catolicismo, que é o que se chama de Umbanda. Uhum. Então a Umbanda mistura elementos, e aí, às vezes, cada santo da Igreja Católica vira um orixá, né? Uhum. E agora é uma riqueza cultural muito grande. E muito interessante porque na Assembleia Legislativa, eu estou aqui há 10 anos, então eu me lembro muito da deputada Alicy Brandão, né? Mas eu queria até que você falasse sobre isso, né? Só para completar, a deputada muito defensora aí do respeito à liberdade religiosa, né? E outros parlamentares que passaram aqui, deputado Luiz Fernando e vários outros do Partido dos Trabalhadores que defendem a liberdade religiosa. Então, mas eu queria que você falasse dessa representatividade negra, porque deixa eu até mostrar o livro aqui de novo. A sua pesquisa foi até quando? De quando até quando? O período que eu estudei é de 1947 até 2005. Tá. Mas no anexo eu coloquei esse primeiro deputado eleito em 1892 e dessas perspectivas de aumento. Você repara que nos últimos anos tem aumentado o número de parlamentares mulheres,
de parlamentares negros e de mulheres negras. Sim, a Alessi Brandão, que foi a segunda deputada negra eleita. Deputada negra já agora abriu um caminho, né, aqui na Assembleia e tem o mandato das pretas. Sim, agora. A Mônica Seixas. A Mônica Seixas, né, que é um mandato, enfim, coletivo, né, e que nos últimos 10 anos... Teve a Érica Malunguinho, que foi uma excelente parlamentar. Na Câmara, a Érica, e teve, eu esqueci o nome dela agora, que foi uma das vereadoras mais votadas também. E como é que você viu essa evolução? Porque, assim, negros e negras, e das mulheres negras na Alessi, acho que pelo menos nos últimos 10 anos, não sei, você tem um espectro maior que eu aí. Tivemos um hiato, assim, sem muita representatividade negra, mas agora parece que nos últimos anos... Vem aumentando, mas a velocidade ainda é muito pequena, quer dizer... O levantamento que eu fiz entre 1947 e 2005 mostra que houve 967 parlamentares nesse período. Desses 967, eu consegui contar 8 deputados negros. É menos do que 1%. Entendi. É muito pouco para a expressão da população. Você tinha que ter, no dia que você tiver 20 parlamentares negros aqui na Assembleia, eu acho que muda bastante a correlação de forças para temas importantes como cotas e outros temas de promoção da igualdade. Muito interessante. E isso se reflete no Brasil afora também, né? Esses números, né? Nas câmaras de vereadores. E isso, para eleger mulher, dificílimo. Para eleger negro, mais difícil ainda. Para eleger mulher negra, ultra difícil. Entendeu? Entendi. E isso... também está associado com outros fatores, como, por exemplo, a propaganda. A propaganda, até recentemente, só expunha figuras brancas. Você vê que na história em quadrinho para crianças, heróis negros só muito recentemente. O Maurício de Souza, no começo da Mônica, apresentava um personagem negro, antes do Pelézinho, né? Mas... que era o Cascão, que ainda era um menino sujo, né? É complicado para a imagem, né? E para você ter um aumento da votação em candidaturas negras, é preciso que na televisão passem atores e atrizes negros e negras e nas propagandas para poder haver uma identificação. Uma criança negra só tinha o Pelé para se identificar, porque não tinha nenhum herói de história em quadrinho, nem... nada Quem assiste a televisão brasileira até hoje acha que o Brasil é predominantemente branco. Porque os apresentadores de TV, aqui na TV Assembleia, com todo o respeito aos profissionais, eu vejo que tem sempre profissionais negros atrás das câmeras. Mas como jornalistas e apresentadores, em geral, são apresentadores brancos. Aqui, talvez esteja na hora de também introduzir uma equipe que também seja... Não, mas temos negros, tanto homens quanto mulheres, e já tivemos no passado também. Nós queremos também resgatar um pouco desse avanço que você teve aí, e o que marcou nessa sua pesquisa, Celso? Para você que você pode falar, poxa, isso aqui é interessante, os embates que tiveram aqui, né? A gente viu que é uma representatividade pequena, né? Como você colocou, mas eu acho que durante essa pesquisa, o que você falou? Poxa, que legal, que interessante aqui nessa pesquisa. Olha, a história do João do Pulo é uma história forte. Né? Porque ele era atleta, tricampeão mundial e perde a perna. É uma dor, né? O Esmeraldo Tarquínio era um guerreiro. O Esmeraldo Tarquínio, além de ser bom advogado, bom tribuno, ele era cantor de bolero. Ele às vezes saía aqui da Assembleia e ia cantar na noite paulistana a pedido e fazia um sucesso. Diz que quando ele entrava nas boates, a turma parava para ouvir, trazia um violão para o Esmeraldo Tarquínio. Os deputados negros
essa dedicação que eles tiveram à Comissão de Educação, acho que é visível e é forte. E tem uma história interessante que você me falou um pouco antes no programa, do primeiro deputado negro, que ele falava, olha, eu tenho que me vestir impecavelmente. Exatamente. Né? Isso, como é que é essa história? Esse deputado, Dr. Alfredo Casimiro da Rocha, eleito em 1892, ele, quando saiu de Salvador, depois de se formar, ele já trouxe 2 ternos impecáveis. Porque imagina, era a época da abolição. Para acreditarem que ele não era escravo, ele tinha que se vestir superiormente, né? Quer dizer, tinha que se vestir muito bem, né? E tanto ele depois se casou com uma costureira, porque acho que era para facilitar de tanto. Agora, foi um ótimo deputado. O Código Sanitário do Estado de São Paulo, o segundo Código Sanitário do Estado de São Paulo, foi projeto desse primeiro deputado negro, Dr. Alfredo Casimiro da Rocha. Tem 2 escolas no Estado de São Paulo com o nome do Alfredo Casimiro da Rocha. Uma é Escola Senador Alfredo Casimiro da Rocha, que era o senador do Senadinho Paulista, e deputado Alfredo Casimiro da Rocha. E o sujeito viveu sempre como deputado e morreu com a casa onde morava e mais nada. Nunca se enriqueceu com a política. O Alfredo Casimiro da Rocha foi muito bom. Excelente. Agora, é interessante isso que a gente falou também, porque eu disse que houve certos hiatos, certos espaços sem representatividade negra. E, por exemplo, a gente vê na prática um parlamentar, quando ele tem um projeto que ele, sei lá, se apaixonou, ele quer ver, e às vezes passou o mandato dele, ele não conseguiu aprovar, ele pede a um parlamentar do partido e fala, olha, resgata esse projeto para mim, porque eu não consegui, né? Isso, se você não tiver uma representatividade negra constante, também, né? Porque é preciso criar esse ciclo, porque a gente trabalha aqui, a gente sabe que às vezes passa anos e um projeto importante não, por vários motivos, não se consegue aprovar aquele projeto, até porque essa é uma série muito grande de projetos. Então, é uma luta que às vezes demora 5 anos, 10 anos. Você vê o Plano Nacional de Educação, Estadual de Educação, quanto tempo se passou, né? Tinha as metas todas, mas foi atrasando e tudo mais. Então, é uma luta constante, né? Então, essa representatividade constante também consegue manter essas pautas acesas, né? Porque, como eu falei, os negros na Assembleia dos Brancos, que era uma provocação, né, como se a Assembleia fosse um local dos brancos, cercada assim para não deixar os negros entrarem. Né? E realmente, eu falava assim, poucos negros conseguiram furar esse cerco que os brancos fizeram num centro de poder que é a Assembleia Legislativa. Né? Agora, eu aprendi bastante com os deputados negros. Né? Em geral, deputados negros muito bons, Nivaldo Santana, o Sebastião, o deputado Tiãozinho, o Marcelo Cândido, sempre deputados elegantes, entendeu? E vocacionados e dedicados ao mandato. Eu admiro como é que você muito. Vê Agora, houve deputados brancos e deputadas brancas que ajudaram também a construir o SOS Racismo, a homenagear o Mandela e a fazer um conjunto de políticas. É bom ressaltar aqui que eu conversei com um parlamentar que me disse o seguinte, a representatividade negra, inclusive ele é negro, e ele diz assim, olha, é interessante a representatividade, eu gosto da representatividade de classe, porque assim quando você representa uma classe X, você está representando o negro, o periférico, o pobre também. Não necessariamente você precisa ter uma pessoa que vem só para defender o movimento negro. Então, às vezes, quem está representando aquela classe de trabalhador, principalmente, já está representando, porque o brasileiro, a maioria do trabalhador é negro também. Então, é interessante, porque às vezes tem um deputado, um parlamentar, que fala, não quero defender só essa causa, eu sou negro, tenho essas pautas, mas eu quero uma abrangência, eu gosto de... E a diversidade da casa, ela tem que ser representada por todos os campos, né? Um prefeito antigo, que o filho dele, que também foi prefeito da cidade, falava assim, que é preciso ter bandeira, carisma e dinheiro. Dessas 3 coisas, para se eleger deputado, precisa ter pelo menos 2. Ou a pessoa tem dinheiro e carisma,
ou tem bandeira, representar uma categoria ou alguma coisa assim. Então, bandeira e dinheiro, ou isso já havia acontecer quando tem muito carisma e bandeiras boas. Mesmo não tendo dinheiro, o dinheiro aparece na campanha. É muito interessante. Muito interessante. Agora, fazer campanha sem dinheiro não é fácil. E agora, com financiamento público, tem gente que fala contra esse sistema de financiamento público eleitoral. Mas para as candidaturas negras, o financiamento público ajuda muito, porque aí diminui a desigualdade entre candidatos com muito dinheiro e candidatos sem recursos, né? Porque fazer campanha no estado de São Paulo é caro, né? A não ser que você restrinja, porque aqui não tem voto em distrito, né? E, aliás, eu não sou favorável ao voto em distrito, mas você disputar voto no estado todo de São Paulo, imagina quantos assessores, quanto de viagem, quanto de material você tem. Já, sei lá, um artista, uma pessoa muito conhecida, você tem que se tornar conhecido. E para você se tornar conhecido no estado todo é difícil. Tinha um vereador aqui em São Paulo, de origem chinesa, e ele falava, primeira eleição, cada voto em mim custou R$100. Na segunda já custou só 70. Na terceira ele se elegeu, custou só 30. Porque à medida que a pessoa vai ficando conhecida, também é mais barateio o voto, né? Mas se a pessoa é desconhecida, né? Fica mais difícil. Ô Celso, chegamos ao fim, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para o telespectador. O que você espera com esse legado? Deixa eu mostrar o livro de novo aqui, ó. Os Negros na Assembleia. Eu gostei muito de... Deixa eu ver se a gente consegue fechar aqui, olha. Muito bem. Aqui, ó. Olha, eu queria incentivar a todos os cidadãos de São Paulo que se abracem nessa causa do antirracismo. Ser antirracista é uma coisa que dá energia positiva. Você sabe que já tentaram me assaltar e não conseguiram. Eu falo que é porque tem energia. Como eu estou há muitos anos na luta, parece que tem uma energia que me protege. Você quer proteção energética? Entre para a luta contra o racismo, que isso é uma forma de garantir a igualdade. A Lei 10.639 está aí, temos que colocar isso mais e mais nas escolas, temos que melhorar as políticas de promoção da igualdade, inclusive hoje é Dia Nacional de Saúde da População Negra, que é preciso a gente avançar também para que haja menos desigualdade e um povo fortalecido pelo sentimento de justiça e igualdade. Muito obrigado. Eu que agradeço, Celso. Você sabe que nessa semana eu entrevistei 2 mulheres negras advogadas, estavam aí sentadas onde você está, falando sobre direito racial. E elas falavam muito da dificuldade do ser humano, de forma geral, de se colocar no lugar do outro, porque assim, só uma pessoa negra sabe as dificuldades e que ela passa. E nesse sentido que eu queria que você terminasse, porque ela falou, olha, às vezes a pessoa vem, ela tinha um cabelo grande, vem e toca no meu cabelo, assim, fala, mas eu não toco no cabelo de ninguém, por que a pessoa se acha no direito de amassar meu cabelo, perguntar como que é? Então ela falou, são coisas que às vezes são simples, mas é que as pessoas ultrapassam a barreira. A gente tem a cartilha recém-lançada aqui pela LESP, que com participação de muitas mulheres, e lá explica muito bem, às vezes a gente avança, e é uma coisa cultural, às vezes avança, abraça, beija, a pessoa não quer, né? Então, dentro dessa questão do aspecto, é difícil se colocar no lugar do outro, mas você cultural também. Conviver também, você convive com muito, você está no SOS Racismo há muitos anos, é um pouco de convivência, para a gente... Olha, às vezes também me julgam um pouco, porque eu sou de tez clara. Diz que uma turma da velha guarda do movimento negro fala assim, o que aquele branco fica vindo nas nossas reuniões? Nós podíamos nos juntar e dar uns tapas nele. Mas não foi o caso, eu agradeço até a turma do movimento negro, porque sempre me trataram muito bem. Em todos os estados do Brasil que eu fui visitar, que eu fui fazer palestras. No SOS Racismo você está há quantos anos aqui na LESP? Aqui no total, acho que eu tenho uns 10 anos de SOS Racismo. Só no SOS Racismo, que é um departamento que recebe denúncias, né? E que dá orientação para quem é vítima de preconceito, de racismo. Estamos aí. O SOS Racismo foi criado em 94, mas começou a funcionar só em 2005. E eu fiquei em períodos intercalados, mas em geral o SOS Racismo contribui
contribui pouco. Aqui na Assembleia foi criado o Centro Milton Santos para funcionar junto ao ILP, mas nunca funcionou verdadeiramente, né? Mas vai avançando, você vê que dentro dessa série que a gente criou, a gente está citando a evolução da legislação, vamos no quilombo para mostrar a história, e também do Dia da Consciência Negra, que era facultativo no estado de São Paulo, né, os municípios que optavam, e agora, por iniciativa do deputado Barba, do Partido dos Trabalhadores, todo o estado. Então, aos poucos vai se avançando. Obrigado, felizmente, Celso. Eu agradeço muito, e aos meus colegas de Assembleia e ao público que nos assiste, eu agradeço muito. Olha, tudo que eu puder fazer para a promoção da igualdade, eu estou à disposição. Procura o Celso Fontana lá no SOS Racismo e dá serviço para ele que ele gosta. Né? Obrigado, meu Celso. Obrigado. Muito bom e foi bom. Aprendi um pouco mais com esse livro aqui, que foi muito